Que bom, pelo menos, né? Boa noite, meus queridos, Maninha, Canda, Julinha, Del e Carmen, ND Dias, Céia, querida, Guam, boa noite. Boa noite a todos vocês, gente. Eu abri agora aqui o Evangelho e caiu no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 11, onde diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Então vamos ler esse pedaço do Evangelho, então. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos, se martirizando o corpo não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. George, Espírito Protetor, em Paris, em 1863. Boa noite, Lúcila, seja bem-vinda. Então, gente, vamos agora, unir nossos pensamentos com a imagem do nosso Mestre Jesus, esse nosso grande amigo, pedindo também a Dona Ivone, a todos os benfeitores que amparam esse trabalho, para que eles possam estar presentes nesse momento com cada um de nós, mas também com todos os nossos irmãos que partiram dessa terra através do suicídio. Que nesse momento eles se sintam envolvidos pelas vibrações do nosso carinho, pelas vibrações da esperança em dias melhores, pelas vibrações da nossa vontade em levar até eles um pouco de acalento, um pouco de paz, de equilíbrio, nos dias onde eles estiverem passando, seja no hospital espiritual, seja ainda nas zonas de dor, que essa dor possa ser amenizada e que nesse momento eles se sintam envolvidos pela nossa melhor vibração de paz.
Queria também pedir ao nosso querido tio Mário, que está tentando entrar na nossa sala, que ele possa se manter presente na nossa vida, e todos aqueles que não conseguiram estar presentes nesse momento, mas que participam desse estudo conosco, a fim de que possam a cada dia aprender um pouco mais para transformar em bênçãos no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, fique com cada um de nós presente em nossa sala. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Eu vou liberar agora, a Candinha vai subir. Um beijo, minha querida. Um beijo em todos vocês de coração. Olá, gente, estão me ouvindo? Boa noite, irmã querida. Del, a Carmen está aí perto? Estou tentando falar com o Del, ver se a Carmen vai orientando a gente aí no estudo até a Canda chegar, ou o tio. Oi, consegui. Fechou aqui, travou tudo, enfim. Mas já voltei. Tá bom, né? Travou aqui o Pautal. Que coisa de Pautal. Então, olha só, meus amigos. E pelo visto tá caindo todo mundo aqui. Irmã Laura caiu, Gohan Bombeiro caiu. Quando eu quis pegar o microfone, ele travou e não teve jeito. Tive que desligar o computador e ligar, tá? Fazer isso. A gente vai começar a ler de novo o capítulo 4. De repente até o Mário consegue entrar, né? Vamos ver. A gente estava só 2 folhas, eu vou ler com calma. Oi, irmã, eu lá. Vamos lá. Capítulo 4. Jerônimo de Araújo Silveira e família. Não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Excruciantes saudades, como ácido corrosivo que nos estorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Muitas vezes, Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando às ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas prementes. Só uma paradinha aqui para a gente lembrar essa questão da saudade, né, dos entes queridos, né? Nossos irmãos lá da colônia não são diferentes de nós, né? A questão das saudades excruciantes, das dores superlativas, né, que os suicidas encontram ao chegar ao plano espiritual, né, mas a saudade continua, né? E muito mais superlativa por causa das questões aí que levaram à saída, né, pelo caminho do suicídio. Mas quando eu estava lendo, hoje, né, uma casa não existe. Há umas 2 horas atrás eu peguei o livro e comecei a ler, né? Comecei a ler esse pedaço de hoje, né? Fiquei muito pensando sobre isso, a questão da saudade que temos dos nossos queridos, dos nossos corações queridos, né? Não só familiares, né? Mas também corações queridos. Todos nós, quando nos ausentamos ou quando os corações queridos se ausentam, nós passamos por essa dificuldade, né? Até de chorar, às vezes, as ocultas. Não só as meninas como eu, né? Mas as almas mais sensíveis também, os companheiros aí que estão em corpos masculinos, também passam por essa questão da saudade, né? Então vamos lá, vou mandar mais um pouquinho. Só lembrando aqui, né, que o Joel e o Roberto, né, que faziam o quê? Reanimavam, encorajavam, né? E lembrando que tudo é passageiro, né? Que essa contrariedade, então, seria passageira, porque a tendência era suavizar a situação própria. A tendência, a partir do momento aí, do tratamento, da preparação, enfim.
de todo esse cuidado aí, né, na colônia que os irmãos têm aí no hospital. Vamos continuar. No entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes. Além dos que, mesmo das moradas espirituais, nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Tá ok, né? Som ok. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que posteriormente compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. Mais uma paradinha, né? Boa noite, Jux, bem-vindo. Então, o que ele está falando aqui, o Camilo está contando para nós, né? Da questão de receber, né, as visitas mentais e os votos fraternos, desde que, né, fossem pensamentos irradiados por mentes verdadeiramente guindadas às expressões superiores, que nós sabemos, né, que das visitas mentais, né, não com esse perfil, né, aquela questão da lamentação, aquela questão da cobrança, né, um companheiro que parte nessa situação e deixa para trás, né, a família, deixa para trás todas as dificuldades. Então, o que chega, então, na colônia, né, o que chega a esses nossos irmãos, na verdade, até como consolação, então são visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futura, não só dos corações queridos, encarnados, mas também, né, das moradas espirituais, quer dizer, tanto corações queridos encarnados, como corações queridos desencarnados. E até simpatizantes. Sabemos de companheiros, né, que direcionam preces, né, preces que são recebidas pelos desencarnados, não só na situação aqui da colônia não, né, pelos desencarnados, companheiros que têm essa dedicação fraterna, né, de direcionar preces para os companheiros que partem, né. É uma questão assim, está lá no livro dos Espíritos que se trata sobre a prece, a lei de adoração. Os Espíritos falam isso para nós, né? O fato de fazer prece para aqueles que partem, né? E o que ele fala aqui, comentário dele, né? Que na verdade o meio de transmissão, né? Ele coloca como curioso, mas dizendo que é eficiente. Que na época ele ficou perplexo, né? Por causa do desajuste espiritual e tudo, mas que depois, né, ele entendeu que era um acontecimento natural e comum em localidades educativas no astral intermediário. Não só na colônia, né? Então é natural e comum, né? O que chega, né? As vibrações, a questão das visitas mentais, quando nos lembramos, quando direcionamos o nosso pensamento, elevamos em prece, direcionamos pensamentos de estímulo, né, para aqueles nossos irmãos que estão aí na espiritualidade, nas moradas espirituais. Boa noite, Flávia, bem-vinda. Continuando. Então, ele vai falar aqui como é que é isso, né? Que meio é esse assaz curioso? Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão. Então, esses são os meios, né? O que acontece com esse equipamento. Estampava em região espelhenta
que lhe era a parte integrante, quaisquer imagens e sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Então, esse equipamento, né, reproduzia imagens e sons que eram dirigidos a ele benévola e caridosamente. Então, ele bota aqui para nós o caminho. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessava vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercês para nossas almas, enoitadas pelos dissabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras, que de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos assim saber de quanto pensassem a nosso respeito. Das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Olha o que Camilo coloca aqui para nós, né? Na verdade, ele se surpreendeu, né? Porque nesse equipamento, lá naquela face espelhenta, a imagem de quem estava direcionando os pensamentos, a prece, né? Os pensamentos direcionando para os companheiros ali, que é o objeto do nosso estudo, né? Ele se surpreendia ao ver quem estava, né? Quem era esse coração querido, né? Que estava mitigando as asperezas da íntima situação, com as blandícias santificantes da prece. Eu vou dar uma paradinha aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão da prece, né? A prece é um remédio, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um remédio que todos nós não devemos esquecer de recorrer, né? A prece, ela nos envolve a nós mesmos, né? Quando oramos, né? Nós nos deixamos invadir por essas vibrações de amor que são alto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala sobre coletâneas de preces espíritas, no preâmbulo, né, o nosso irmão Allan Kardec faz uma introdução sobre essa questão da prece. Dentro da coletânea das preces espíritas, inicia com um preâmbulo. Depois ele começa a falar sobre as preces e vai catalogando aí sobre vários. Eu não me lembro quantos itens são 82 itens, né? Que eu não vou agora, 82 não, 84, que eu não vou agora citar quais são, mas eu vou ver algumas coisas aqui desse preâmbulo para nós, para a gente ver, né? Para a gente nos relembrarmos, né? Da importância da prece para todos nós, né? Para nós, por nós mesmos. Quando oramos por nós, oramos pelos corações queridos, oramos pelos colegas de trabalho, pelas nossas casas espíritas, pelo grupo nosso da internet, né, que fazemos os estudos aqui, oramos sempre por todos, né? Temos o nosso momento de vibração aos domingos, que é uma reunião em que oramos, né? Todos os companheiros aqui que têm o hábito de participar sabem a que me refiro, né? Só para ver o primeiro parágrafo desse item do preâmbulo. Allan Kardec diz para nós: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Então, a forma não é nada. A questão de você se fixar
né, em palavras, né? Ele diz que o pensamento é tudo. E fala aqui, ó, não é só prece espírita só não, é orai segundo vossas confissões. Né? Tem os companheiros que são de outras crenças religiosas que também têm o hábito da oração. Mas nós que somos espíritas temos que nos ater aqui a essas orientações do próprio codificador. Quando ele fala aqui, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, com os quais o coração nada tem. Então, voltando aqui o nosso estudo, quando o Camilo diz para nós, né, justamente isso, da questão do pensamento, as visitas mentais. O que são as visitas mentais? Senão o pensamento. É o pensamento nosso, quando nós aqui fazemos a nossa prece, não só de inicial, de abertura, quanto a nossa prece de encerramento do nosso estudo, que é uma vibração voltada aos companheiros que estão lá, né, da coluna de Maria de Nazaré, mas que pensamento estão conosco, recebendo as nossas visitas mentais. Né? E o pensamento é tudo. Não é só Leon Denis diz isso para nós. O próprio Kardec diz aqui nesse capítulo sobre coletânea de preces espíritas isso para nós, sobre o pensamento. Então vamos nos ater, né, a essa questão de hoje, ao final do nosso estudo, vamos nos ater à prece, o companheiro que irá fazer a prece, acompanhando mentalmente as palavras que vão ser ditas, né, e direcionando os nossos pensamentos em conjunto aos nossos companheiros da coluna, né? Certo? Carmen quer fazer algum comentário aí sobre o pensamento, Jana? Certo, né? Então vamos andando então. Então, ó, olha o que ele fecha para nós no parágrafo que eu terminei de ler. Poderíamos assim saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou a nosso favor praticar. Né? Então, o pensamento, né, que emitimos, os irmãos recebem, né, e o pensamento dá a ideia do que nós pensamos, o que nós entendemos acerca de cada um. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos tentar concluir o trecho hoje. Infelizmente para nós, nos diz o Camilo, porém tal acontecimento que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como um refrigerante sereno sob as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração. Era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às afeições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublime das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que o praticasse, tal como desejaria a nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade por nos sentirmos esquecidos, privados de quaisquer informes. Então, ó, chegava, né, o pensamento, as vibrações da prece, sim, mas só da prece sincera. Nossa, meus irmãos. Então, chegava a prece, sabia assim, mas não chegava assim. Notícias sobre aquele irmão que estava direcionando a prece, que é o que ele fala aqui para nós, né? Não facultaria a possibilidade de noticiário circunstanciado em torno da individualidade que praticasse, como era o desejo deles, né? Por causa da saudade, desoladora saudade. Então,
acerca dos corações queridos, né? Boa noite, Tripolito. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, mana. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além. Então, não eram lembrados, né, pelos habitantes, pelos encarnados, porém, dos mundos espirituais, eles eram lembrados. De outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia, chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria, para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Então, além, né, do amparo, né, de Maria, né, também Jesus, né, as preces eram direcionadas ao amparo maternal de Maria, mas a intervenção na misericórdia desse coração amoroso do Mestre Jesus. Então, apesar de não receberem nessas vibrações mentais, os pensamentos, as visitas mentais, então, dos corações queridos e simpáticos encarnados, do mundo espiritual, dos outros mundos, da própria colônia, dos outros departamentos da colônia, tinha lá, né, as preces direcionadas aos companheiros, né. Boa noite, Neu. Bem-vindo, irmão. Aos companheiros que estavam ali, né, hospitalizados e iniciando o tratamento na colônia Maria de Nazaré. Vamos nós mais um pouquinho. Da Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Ele fala aqui dos espíritas, né? Ele fala aqui do hábito que temos, né? Enfim, então está falando aqui nesse parágrafo de nós, né? Não raras vezes, né? Então, nós temos, né? Nós somos um desse grupo, estamos aqui reunidos, por isso que o Fred tem que ficar quieto. Estamos reunidos, né? Periodicamente, quer dizer, semanalmente, nesse horário nosso previamente estabelecido, né? Nos reunimos com o objetivo do estudo, né? Dos pensamentos elevados direcionados para a colônia, né? A vibração, né? Também voltada para a consoladora esperança, como o próprio Camilo fala aqui, né? Por isso que ele sempre fala, né? A questão da vibração ao final, a questão da compaixão. Sempre que eu vejo falar de compaixão, eu me lembro dos nossos irmãos budistas, né? A questão da compaixão, né? É ter esse olhar diferenciado, é ter essa coisa, é uma conquista, né? A compaixão é uma conquista. Uma conquista direcionando, então, um olhar compassivo para os nossos irmãos que sofrem, seja que tipo de sofrimento for, e já que nós já sabemos da situação dos nossos irmãos suicidas que estão ali, no caso, né, estamos falando da colônia Maria de Nazaré, que é o objeto aqui do nosso livro-texto, né, mas é essa delicadeza que nós temos que ter
quando tratamos com companheiros em situação dolorosa, né? A Jana lembra aqui para nós do tema do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. A prece é de grande ajuda sempre, não só para as dificuldades do corpo, mas também para as dificuldades nossas de espíritos imortais, né? Nossas aflições, nossas ansiedades, nossas angústias, nossas dúvidas, né? Não esmorecendo jamais, recorrendo aí, né, à prece sempre. Temos aqui os nossos irmãos com dificuldade de segurar no pau-talk, né? Eu já tomei um bom tombo logo no início. Deoclésio está caindo muito. Irma não caiu mais, né? Cadê Irma? Tá aí? Tá aí, Irma Laura. Então vamos nós. Mais um pouquinho, né? Diz então Camilo para nós, porém não era só. Né? Então, não era só isso, não era só as reuniões aí, né, dos espíritas. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições seriam duradouras, porque fundamentada nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Vai com Deus, Nilo. Olha que situação. Eu me lembro que o Mário comentou aqui no dia que a gente estudou esse trecho, né? A questão da visita aos hospitais, né? A visita que fazemos, os espíritas fazem, né? A visita lá à Fundação na Leão 13, que o grupo do Clarencio faz, que é isso aqui, caravanas, ele está dizendo aqui, caravanas de planos espirituais. Mas nós aqui, lembra, Jana, que o Mário fez esse comentário? Nós aqui, companheiros espíritas e outras crenças também, né? Outras crenças religiosas, têm o hábito de visitar. Eu me lembro, agora eu sou uma senhora aposentada, mas eu trabalhava numa unidade de saúde que os evangélicos visitam diariamente, no horário da visita familiar. Eles visitam uns 15 minutos antes, independente de crença religiosa do irmão que está ali deitado naquele leito. Fazem prece, perguntam se quer receber lá é um passe, né? É um passe magnético, né? A prece lá com a mão elevada, né? Fazem isso diariamente, porque a visita na unidade hospitalar é diária, e diariamente temos esse trabalho. E aberta a qualquer crença religiosa. Que é isso aqui, né? São o quê? São companheiros, né? Que estão ali piedosamente. Piedosamente. E Camilo diz a nós o seguinte, que essas amizades, que esses laços fraternos que são, né, iniciados ali, eles são duradouros. Duradouros. Por quê? Porque são fundamentados no desinteresse, nos elevados princípios da fraternidade cristã. É que nos lembra que somos todos filhos do mesmo Pai. Daí essa fraternidade, independente de quem estamos, né? Quem estamos hoje, mas nós somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, né? E somos cristãos. Só muito mais tarde, fala Camilo para nós, nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Então, os familiares, né? Os amigos, familiares que chegaram antecipadamente aí na parte espiritual. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório, penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração
sejam totalmente expungidos. Então, olha só, ainda tem mais um detalhe aqui, né? Muito mais tarde, receberão então a visita, a satisfação de receber a visita dos corações queridos, né? Mas mesmo que precederam no túmulo, então desencarnados como eles. Mas mesmo assim, visitas breves. Não é assim quando o doente está grave, gente? Vamos lembrar aqui. Doente grave, como é a visita? Só se encarna que é a visita de médico, né? Aquela visita rápida. Só para se fazer presente, vibrações de amor, saber informação lá com a equipe, mas por causa do estado grave do companheiro, não se permite que se fique muito, que se pegue, que se sente na cama, que fique abraçando, que fique beijando. Por quê? Para não oferecer, não ficar ali recebendo, né? Vamos dizer assim, aquela contaminação do ambiente hospitalar, que é esse caso aqui, e os companheiros estão doentes. Em alguns casos, doenças contagiosas, doenças infecciosas, pode não ser contagioso, mas estão doentes, e algumas doenças são transmitidas de pessoa a pessoa, né? Então é a mesma coisa aqui, ó. As visitas são mais rápidas, né? E eles comparam sentenciado. Sentenciado não tem regalia. A semana passada a gente estava conversando na casa espírita mesmo. Estávamos lá na quarta-feira, né, antes do trabalho, né, do tratamento espiritual. Não, foi no final. A gente estava conversando acerca de uma companheira, né, que o filho dela tá recluso, né? Estávamos ali fazendo uma reflexão acerca das mães, que tinha outra companheira lá que é mãe também, está com dificuldade com o filho. Então, estávamos conversando acerca da dificuldade das mães que têm filhos reclusos, né? Como elas passam por aquela dificuldade, ficam a manhã inteira ali para entrar, para ver o filho, passa por revista, por tudo, para ficar pouquíssimo tempo, né? Muito pouco mesmo, no contato com o coração amado, com o filho, né? Por quê? Porque o filho está sentenciado, não está em situação, né, sem regalia normal. Não é uma visita que você vai e vou visitar meu filho que está numa outra cidade, vou visitar minha mãe que está numa outra cidade, vou lá passar um dia, 2 dias, 3 dias. Não. Se está recluso, você se desloca às vezes, está em um outro município, você vai para lá para vê-lo breves minutos, meia hora que seja, né? E é isso aqui, não tem regalia normal, está num plano expiatório penoso, que é a situação deles, onde não é lícita a presença de outro que não os seus educadores, aqueles que irão, né, reconduzi-los à situação de harmonia, o tratamento e a educação, né? E eles também não podem sair dali. Por quê? O estado precário em que se encontram tem que ficar só naquele círculo ali, né, aonde eles estão, né, participam agora, até, né, que todos os efeitos sejam expungidos. Tudo se harmonize de novo, até que tudo seja liberado, né, tudo. Eles vão ficar nessa situação. E concluímos, então, o trecho de hoje, né, com, né, a lembrança de Jesus aqui, ó. E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagares até o último ceitil. Avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Ou seja, enquanto não se harmonizares com a lei de Deus, né? As infrações da lei, né, são quitadas, né, com a harmonização para com a própria lei. Bom, chegamos aí no nosso estudo de hoje. Na semana que vem a gente vai começar justamente no trecho onde o Mário tinha parado. Eu fiz só uma recapitulação, né, bem devagar, para a gente ficar assim bem azeitada. Para a semana que vem, quando ele trouxer a situação de Jerônimo,
né? Que é Jerônimo se encontrando com o nosso irmão Teócrito. Vou dar só uma palhinha, né? Jerônimo está ali querendo ver a família, né? Ver a família. Então vamos ver como será a entrevista de Jerônimo com o nosso irmão Teócrito e como eles, o restante do grupo de Jerônimo, né, vai indiretamente participar, né? Vai presenciar de maneira indireta, né, o diálogo de Jerônimo com o irmão Teócrito e Romeu, vamos ver Romeu também. Muito bom, esse estudo é maravilhoso. Agora eu pergunto a vocês, queridos, quem é que vai subir para fazer a prece? Passando aí para os meus irmãos. Um beijo nos corações, tá? Mário teve dificuldade no provedor da Velox, que é o UOL, por isso que ele não conseguiu entrar, tá? Tanto ele quanto o Vitas. Passando então, beijo em todos, beijo, queridos. Então, queridos irmãos, como foi dito pela nossa irmã Cândida a respeito da prece, é o momento então de todos nós unirmos os nossos sentimentos, os nossos corações em prece, não somente para todos nós que nos encontramos encarnados, bem como para aqueles irmãos que já se encontram na pátria espiritual, os quais também necessitam desse alimento espiritual que é a prece. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais bondosos, aqui estamos, Senhor, mais uma vez voltando ao seu coração, a te agradecer essas oportunidades que nos dá, para que todos nós, ao adentrarmos a esta sala virtual, tenhamos a certeza que não estamos só, que o amparo espiritual atinge os lugares mais longínquos da face desse planeta divino do amor de Deus. Em agradecimento por mais essa noite de estudo em torno do livro Memória do Suicida. Que possa ser, Senhor Jesus, um espelho para todos nós aprendermos junto com esses irmãos que estão dando seus testemunhos. E agradecendo a nossa querida amiga Dona Ivone Pereira pela elucidação deste livro que nos dá o fortalecimento para continuarmos firmes, mesmo com as nossas dificuldades, mas buscando sempre a perseverança no bem. Permita, Senhor Jesus, que possamos agradecer a esses amigos espirituais de fortalecimento para os nossos dias, e mesmo com nossas dificuldades em nossos lares, que é o cadinho, é o forno que vem temperar a todas as nossas emoções diante das dificuldades. Mas que possamos sempre buscar força nesses amigos espirituais, para que eles encontrem ressonância em cada um de nós diante do seu Evangelho. Agradecendo por todos esses trabalhadores incansáveis da seara do Senhor Jesus, que nos dá o roteiro necessário para caminharmos firme e resoluto em direção do bem. Que essa força geradora, ação de Maria de Nazaré, possa se fazer presente em todos os recantos do universo. Que tenhamos fé, coragem para nos despojarmos dela e buscar essa reforma interior em cada um, que é o objetivo do Espiritismo, que é cada um de nós, para essas verdades
E assim, Mestre Jesus, em seu nome. Em nome dos mentores espirituais que acompanham este trabalho virtual do Memória do Suicida, que possamos dar por encerrado esse momento de estudo. Mas fique conosco, Senhor Jesus, porque muito precisamos de Ti. Um abraço a todos. Estarei passando, amiga Cândida. Que o Senhor Jesus te abençoe.